quem faz parte do programa, eu não consigo entender, assim, o que vocês estão querendo passar para nós, francamente falando, né? E volto a dizer, Todson, teve um ajuste em alguns setores, mas tem alguns setores muito prejudicados ainda, infelizmente. Eu sei que isso não é o governo que quer, o governo não quer o mal da pessoa, mas tem setores, principalmente os setores que trabalham com o mercado externo, extremamente prejudicados. Diariamente você tem empresas fechando aqui na nossa região. Hoje, graças a Deus, que o mercado interno está muito aquecido, porque se assim não fosse, eu não sei como é que nós estaríamos hoje, economicamente falando, né? Agora, a pergunta é a seguinte: até quando nós vamos crescer? Até quando nós temos uma estrutura para comportar um maior crescimento sem modificações? Que não é só crescer, crescer, crescer. Nós debatemos hoje sobre um distrito industrial. Não é só crescer, 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 crescer. Até onde a gente pode ir? Né? Então, é só isso que eu queria compartilhar esse pensamento. Realmente, às vezes eu não consigo entender a linha de raciocínio. Só isso. Obrigado, vereadores, Evandro e presidente Zaparoni. Eu acho que essa questão, propriamente dito, a respeito do senhor Henrique Meirelles, no meu entendimento é um presidente também, é o presidente do Banco Central, né? Muitas vezes até com autonomia. Tanto é que o governo federal diz que o Banco Central tem autonomia, tem mesmo. Claro que tem uma pressão por parte do governo federal. Se não fosse assim, eu estaria ainda com seus 20 pontos, alguma coisa da Selic. Agora eu pergunto aos companheiros que se manifestaram, quanto que o Brasil paga de dívida externa em bilhões? Os companheiros sabem me responder. Quanto que está a dívida externa? O que o sucateamento na época do FHC fez com o Estado brasileiro? Que é importante saber disso. O governo federal, na época, pegou o Brasil com uma dívida de 240 bi e entregou com 800 bi. E quando fazia as privatizações, dizia o quê? Dizia, a gente está sanando o peso do Estado, o Estado pesado, travado, não vai. Não vai, é? A questão das telecomunicações, que maravilha. Hoje, para tu falar 1 minuto, é R$1, R$1,25, R$1,50. Multiplica isso por 200 milhões de celulares. Ah, mas foi bom, tá, vendeu legal, isso mesmo, olha como melhorou. Todo mundo tem aparelho, mas o custo lá em cima, devia cair. Mas enfim, para ter essa compreensão dessa dívida, chega a quase 200 bilhões. O ano passado chegou a 180, 80 e pouco. E aí, quando tem o Bolsa Família, que é para matar a fome de 30, 40 milhões de brasileiros, que tem que melhorar ele. Que o município tem a sua responsabilidade, porque é o município que faz o cadastramento, que tem que ampliar, que tem que se discutir, que tem que ver as famílias que estão trabalhando. Tem todo um critério, quem trabalha, não trabalha, como é que funciona, que parte do princípio da corrupção lá no início que é o município que, se cumprisse o papel, não teria esse problema, gasta 14 bi e para pagar a dívida externa, tudo isso. Claro que o Henrique Meirelles está indo razoável, porém ainda é muito conservador. E tudo bem, a economia está legal, não tem problema, gente. Não tem problema, agora vamos enfiar por causa dos aposentados. Aí dizer que não tem dinheiro. Aí lá paga, cada 40 dias o cupom se reúne e aumenta a taxa. Pressão do mercado, não sei o que, a gente sabe que é difícil, até porque não é o socialismo, né? Se fosse, a gente teria mais autonomia para realmente ampliar essas questões muito mais profundas, muito mais sentida pela classe trabalhadora, que quem constrói esse país realmente. Precisa se discutir, precisa se avançar, precisa ser vista essa questão da redução da jornada de trabalho, ou não precisa? Mais uma vez, presidente, no conclave, semana passada, foi aprovado por cerca de 25 mil trabalhadores de todo o país, uma pauta que será entregue aos presidenciáveis desse país. Uma pauta sindical com as necessidades, com os entraves que esse país tem no entendimento da categoria dos trabalhadores, com seus representantes em São Paulo. E entrou essa questão da redução de jornada, que vai representar, segundo dados do DIEESE, que é o Departamento Intersindical, 1,99% na folha patronal. 1,99%, reduzindo 4 horas.
sendo que representaria, em termos de ampliação, gerando novas vagas, 2 milhões e meio de postos de trabalho. Ah, mas espera aí, mas vai aumentar mais ainda a folha do empresário. Bom, dados do DIEESE dizem que o Brasil, a média geral de ganho de produtividade da empresa, ano, é de 4,5. O que é ganho de produtividade? Eu tenho uma máquina, produzo 100 panelas. Dou uma mexida nela, o ano que vem ela vai produzir um pouco mais. E no outro ano, um pouco mais. E cada vez mais. E a jornada é a mesma coisa. Bom, se 4,5 é o ganho de produtividade por ano, 1,9 da folha, logo em 6 meses, o capital come o gasto, o custo que se teve. Isso são dados. É evidente. Meu tempo está acabando. Eu vou ter que passar uma parte aqui, porque depois eu quero concluir. Primeiro o vereador Miguel, Jair, depois o senhor. Obrigado pela parte. Eu não queria falar, mas como você tocou de novo dos aposentados, eu sou obrigado a falar. Que tem muitos aposentados aqui em Carlos Barbosa. Eu digo, Zaparoli, te respeito. O Lula fez muita coisa boa aqui para Carlos Barbosa, muito recurso que mandou em vários partidos. Vocês vejam que a gente conseguiu. Só que eu perdi a esperança com o partido PT lá em Brasília. Porque você fala muito bem, então, seus metalúrgicos, redução de hora de trabalho, e você veja a aposentadoria. Eu tinha uma esperança enorme. Muitas coisas boas foi feito. E eu pensei que uma boa era para os aposentados, melhorar o salário. E falei nessa casa já que o Paim disse que não ia aprovar o projeto, ele ia fazer greve de fome. Eu disse que ele ia morrer, porque não ia aprovar. Então vocês vejam, o Lula, na frente da fábrica, aqui, batendo para o metalúrgico, tendo direito. O Paim foi presidente do sindicato, que a gente conheceu, ele muito bem. Duas pessoas que eu confiava que ia melhorar o salário dos aposentados. E o que deu? Está no fim do mandato deles, cosa que é fato, niente. Muito obrigado. Obrigado pela parte, Todson. Tu bem colocaste a redução das horas de trabalho, mas uma coisa que eu fico pensando, o PT já está há 8 anos no poder. Por que não fez até agora, então? Nós temos a gasolina mais cara, uma das mais caras do mundo. Nós temos a gasolina uma das mais caras. Uma das gasolinas mais caras. É uma estatal. Nós vendemos a gasolina para a Argentina e na Argentina é mais barato que no Brasil, praticamente. Por que isso? Outras coisas, a reforma agrária. No governo Lula foi feito menos reforma agrária que os outros governos. E outras coisas. Todos os governos têm partes boas e partes ruins. Agora a gente não pode só salientar que no governo Fernando Henrique foi ruim e no governo Lula foi bom. Eu acho que todos fazem conforme conseguem também. Uma vez, o nosso primeiro prefeito andava de Fuca, Xavier, Santa Fé. Todos têm uma crescem. Todo mundo faz conforme consegue também. Então seria isso, a gente tem que colocar que não é somente erros que foi feito no Fernando Henrique. O Plano Real com certeza foi uma parte boa. Então tem que colocar isso também. A gasolina mais cara e a respeito de 8 anos que vocês estão no governo e não conseguiram fazer uma redução do jornal de trabalho. 3. Obrigado, então. Miguel, eu acho que essa questão dos aposentados a gente também não podemos dar para os homens. A gente tem que insistir nessa questão porque é questão de honra. Isso é evidente que é difícil, né?